Sejam muito bem-vindos, meu nome é Silas Davi e você está em alguma das redes sociais do Ministério Batista do Avivamento. Eu sou o seu anfitrião, Silas Davi, e você está na aba de Escola Bíblica, onde nós iremos aprender muitas coisas interessantes como já temos aqui. Eu estou aqui para ajudar vocês que estão querendo saber sobre as bases da fé cristã. Aqui nós iremos fazer uma série de 13 vídeos sobre esse livreto aqui, o ABC Doutrinário, onde nós iremos estudar sobre as bases da fé. Nós, como somos cristãos batistas, nós utilizamos esse livretinho aqui, que ele é feito pela editora Convicção, que é a editora que a Convenção Batista Brasileira está usando no momento. Então, nós iremos estudar sobre 13 assuntos no decorrer das semanas. O primeiro assunto é o pecado, o segundo a salvação, terceira a santificação, quarta a palavra de Deus, quinto a oração, sexto os mandamentos de Deus, sétimo o batismo, oitavo a ceia do Senhor, nono a igreja, décimo mordomia, 11º a trindade, 12º os acontecimentos finais e para finalizar o 13º vamos estudar sobre os livros da Bíblia. No estudo de hoje nós iremos aprender sobre o pecado, porque é a primeira aula. Nós já temos a nossa classe na escola dominical, onde o pastor Sullivan faz uma aula presencial com os irmãos lá. Ele já fez a aula do pecado, só que pelo fato da aula ser muito extensa e ele ter que fazer as explicações, ele não pôde fazer a aula inteira, ele só fez pela metade. Então, tanto para essa metade da aula que ainda não teve, que eu vou dar agora, e tanto para os irmãos que se matricularam depois, esse vídeo aqui. Então, se você se matriculou depois, assista essa aula. Vamos lá, vamos começar o nosso estudo de hoje. O pecado é um assunto que tem sido motivo de piadas, de indiferença e de ignorância. Satanás tem feito o máximo para que as pessoas não o levem a sério, exatamente porque é o mal principal da humanidade, atingindo a todos os seres humanos, a causa de todos os demais males e do sofrimento. Por causa do pecado, as pessoas vivem longe de Deus, não encontram paz interior e ao morrerem, partem para um destino de sofrimento eterno, sem possibilidade de reversão. É qual peste universal que atinge todas as pessoas, enquanto estas só se preocupam com seus efeitos. Consideram o pecado apenas um ato publicamente condenável, como matar, violentar, oprimir, e desconhecem a causa, o verdadeiro significado. Vejamos o ensino de Deus sobre o pecado, na sua palavra. Então, vamos começar sobre o aparecimento do pecado no mundo. Como a gente sabe, no começo Deus criou tudo bom. Em Gênesis capítulo 2 diz, e viu Deus que tudo era muito bom. Então, a gente sabe que no começo Deus fez tudo bom. Deus criou os seres humanos bons. Nós éramos por natureza bons. Mas por Satanás ele tentou Adão e Eva. E eles caíram na tentação. Deus mandou que eles não comessem do fruto da árvore. Mas eles comeram. Muitas pessoas acham que o pecado deles foi comer da árvore. Mas na verdade o pecado deles foi a desobediência. Deus mandou que eles não comessem do fruto. E eles comeram mesmo assim. E por causa disso eles foram expulsos do jardim. Mas com uma promessa. De que um dia o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Beleza. Então agora a gente sabe de onde é que veio o pecado. O pecado veio de Adão e Eva, porque a serpente tentou eles e eles caíram em pecado. Mas a gente pensa, tá, mas como é que isso aplica a mim? Por que o pecado está em mim? É por causa da herança do pecado. Vamos lá. Eu vou usar como exemplo meu pai e minha mãe. Eu herdei dos meus pais a minha cor do cabelo, minha cor da pele. Eu herdei a cor dos meus olhos, eu herdei características físicas. Mas eu também herdei características de personalidade. Meu pai diz que eu sou muito igual à minha mãe. E eu tenho algumas características de fala que são parecidas com o meu pai. Então, eu sou como se fosse a fusão deles dois. Então, por que eu não herdaria também características espirituais e morais? Temos que nos lembrar que nós somos seres com 3 partes, corpo, alma e espírito. Se eu vou herdar parte do corpo, parte da mente, então eu também tenho que herdar parte do espírito. E o espírito do homem é pecaminoso. Então a gente herda o pecado dos nossos pais. Todos têm pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Então não podemos achar que um bebezinho ele não tem pecado, porque ele tem pecado. E esse é o próximo tópico, a extensão e manifestação do pecado. O pecado ele atinge a todas as pessoas, porque todos somos descendentes de Adão e Eva, todos somos primos. Eu e você somos primos muito distantes. Então, todos nós recebemos por herança o pecado. E
Isso quer dizer que nem um bebezinho, acabou de nascer, um bebezinho recém-nascido, ele é pecador, ele tem pecado. Mas a gente fala, ué, mas então por que se ele morre ele vai pro céu? Aí nós temos as duas manifestações do pecado. Nós temos o pecado consciente e o pecado inconsciente. O pecado consciente é o pecado de uma pessoa como eu, como você, uma pessoa que entende, uma pessoa que tem consciência do bem e do mal. Se essa pessoa peca, ela está pecando conscientemente. Mas um bebezinho que ele não pensa em nada, ele é pecador. Se você esperar um pouquinho, ele vai acabar falando, é meu, não seu. Vai. Imagina uma criança que assim, tá no colo da avó, vai, pá! Isso é pecado. Agredir a avó, acho que é um pecado capital, né, gente? Mas essa criança, ela não sabe. Ela é inocente. Não inocente de que ela não é do mal. Ela tem o mal em si. Mas Deus a inocenta, porque ela ainda é inconsciente. Então, é isso. O pecado, ele está em... Então é isso. O pecado, ele está em todas as pessoas. E de dois jeitos diferentes. Ou consciente ou inconsciente. Mas todos têm o pecado. Agora nós vamos para a parte que diz das consequências do pecado. Que é a parte mais importante dessa aula. O que acontece com quem peca. Lá no livro de Ezequiel, capítulo, se não me engano, capítulo 18, versículo 5, capítulo 18, versículo 20, diz, a alma que pecar, esta morrerá. Então, a consequência do pecado é morrer. Em Romanos diz, o salário do pecado é a morte. Então, nós temos como morte o salário do nosso pecado. Nós pecamos, nós devemos morrer. Mesmo que seja um menor pecado, mesmo que seja você olhar pra alguém e rir de uma piada de humor negro, não sei. Você merece morrer por esse pecado, porque ele é uma afronta a Deus. Mas aí, nós temos 3 subdivisões de morte. Nós temos a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Mas aí você pergunta, Silas, que é isso? Eu vou explicar. A morte física é a morte que é inevitável para todos nós. Todos um dia vamos morrer. É a única certeza que nós temos em vida. A morte física. Vamos todos morrer. Eu vou morrer, você vai morrer. Desculpa se eu tô falando de um jeito muito pesado, mas você vai morrer e eu também. Uns mais cedo que os outros, mas todos vamos morrer. Esse é o destino da humanidade. Mas a morte espiritual é um pouco diferente. A morte espiritual nos leva de volta ao primeiro ponto, o aparecimento do pecado. No momento que Adão e Eva pecaram, que eles desobedeceram a Deus, eles morreram espiritualmente. Porque a morte não é nada senão separação. A gente morre quando o nosso espírito é separado do nosso corpo. Então a morte espiritual é quando nós somos separados de Deus. Mas essa não é definitiva. Essa não é inevitável. Essa é inevitável porque nós nascemos com ela. Mas essa pode ser revertida. Porque Deus, ele quer se aproximar de nós. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós ressuscitamos espiritualmente. E é isso que é ser cristão. E a terceira de todas, que é a pior, é a morte eterna, que é consequência da morte espiritual. Quando alguém morre espiritualmente, ele está fadado a morrer eternamente, que é a morte no inferno. Não morte de morrer e não existir mais. É a separação completa de Deus. É como uma árvore que tem um galho arrancado. Esse galho, ele está morto espiritualmente para essa árvore. Vamos representar que a árvore é Deus e nós somos esse galho. Mas se nós colocarmos esse galho, amarrarmos uma fita, fizermos um negócio, esse galho vai voltar. Mas se ele não voltar, ele será queimado. Que a gente não vai deixar o galho ali, a gente queima. Não tem mais volta, não tem mais como salvar. Então somos 3 divisões: morte física, morte espiritual e morte eterna. E aí aqui nós temos um pequeno ponto dentro desse, que toda forma de pecado é uma afronta a Deus e a sua vontade, e atinge também o próximo. Todo pecado é uma afronta a Deus e vai prejudicar o seu próximo também. Tá lá em 1 Coríntios 8:12. Pega aí para anotar. Então, a gente já sabe que a gente morre por causa do pecado. Mas aí a gente tem um jeito de ser salvos da morte espiritual, que é o reconhecimento do pecado. O próximo ponto diz que nós somos pecadores. Nós temos que reconhecer o nosso pecado, porque esse é o único jeito de nós sermos salvos da morte eterna. Aqui eu dividi em 2 tipos de pessoas. Pessoas santas, que são pessoas que acham que não tem pecado,
e pessoas realmente de Deus, pessoas realmente santas. As pessoas santas, entre aspas, elas acreditam que elas não têm pecado, que elas são melhores que muito crentes. Mas essa pessoa, ela está chamando Deus mentiroso, porque Deus diz que todos pecaram. Lá em 1 João diz muito isso. Diz que aquele que diz, eu não tenho pecado, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas nós, que somos cristãos, que nós reconhecemos o nosso pecado, nós temos a verdade. Nós somos perdoados da morte espiritual. Nós somos reconciliados com Deus, como diz em 2 Coríntios 5:20. Então, para nós conseguirmos ressuscitar, nós temos que reconhecer o nosso pecado. Mas aí, só tem um problema. Em Romanos diz que não há ninguém que busque a Deus. Então como é que a gente vai reconhecer o nosso pecado? E aqui nós temos o próximo ponto. O castigo do pecado. Nós já sabemos que o castigo é a morte. Mas nós vimos que a pena do pecado é a morte. Então, alguém teve que morrer por esse pecado para a gente poder ser reconciliado. E esse alguém foi Jesus Cristo. João Batista diz que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro era morto para tirar o pecado. Então, nós temos que ver que quando Jesus estava na cruz, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? É porque ele foi separado de Deus. Jesus, o Filho amado, ele foi separado do Pai. A ira do Pai caiu sobre ele. Então, nós temos que ver que, por nossa causa, o Filho morreu. O nosso castigo caiu sobre o Filho. Muito bem, pessoal. Então, vou ler aqui a conclusão. E aí nós vamos fazer o momento das perguntas. Cada ser humano pode e deve meditar à luz da palavra de Deus na sua condição natural e hereditária de pecador e pensar nas tristes consequências. Pode e deve ir a Deus por meio de Cristo Jesus e pedir que o castigo sofrido por Cristo na cruz o liberte do pecado confessado a Deus. Então é isso, pessoal. Quando nós reconhecemos o pecado através de Cristo, nós somos salvos. É isso. Então, vamos às perguntas. Perguntas para revisão. Eu vou colocar aqui na tela e aí você vai pausar o vídeo e vai responder. Vamos lá, sejam honestos. Em que constitui o pecado do primeiro casal? Dá um pause aí e responde. Espero que você tenha pausado, porque eu vou dar a resposta agora. O pecado do primeiro casal se constitui em desobediência. Segunda pergunta. Por que Deus expulsou os pecadores do jardim do Éden? Por favor, pause para que você não ultrapasseie, não é mesmo? Espero que você tenha pausado. Vamos lá. Para que eles não sofressem morte eterna. Porque, caso vocês não se lembrem, Deus os tirou do jardim para que eles pudessem ser salvos. Lembra da promessa? Como é que o pecado chega a cada um de nós? Pause o vídeo. Espero que você tenha pausado. Hereditariamente. Ele chega de pai para filho. O pecado é apenas um ato mau? Por quê? Pause o vídeo e tente responder isso. Aí a resposta é: não, é uma afronta a Deus. Qual a recompensa do pecado e o que se entende por morte eterna? Então, pause aí, por favor. A resposta é: morte é a recompensa do pecado e o que se entende por morte eterna é a morte irreversível. Que declara a palavra de Deus a respeito dos que não se reconhecem pecadores. Pause o vídeo, por favor. São enganados e neles não há verdade. Quem sofreu o castigo do pecado e como? Pausa o vídeo. O Cordeiro de Deus, Jesus, na cruz. Que tipo de pecador você é? Enganado ou reconhecido? E aí é pessoal, eu vou dar minha resposta. Eu sou um pecador reconhecido e redimido. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo nessa aula. Até semana que vem.